pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Eu ia fazer esse vídeo no ano passado, assim que eu terminei de ler toda a sua, porque eu já tinha lido 50 Tons de Cinza, queria fazer um comparativo entre os dois. Mas aí esse ano eu li A Garota do Calendário, e aí eu pensei, bom, acho que agora eu tenho um pouco mais até de embasamento pra falar sobre esses três livros, e sobre o gênero erótico como um todo, enfim. Mostrar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões, e também levantar algumas discussões, e aí talvez ter alguma ideia aí vinda de vocês do que fazer, do que ler, qual série continuar, enfim. Esses três livros aqui são os best-sellers desse gênero erótico, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, e foram ou são porta de entrada pra muita gente que tem curiosidade pelo gênero, ou pelo menos povo que ainda não leu e tá querendo começar a ler de algum lugar. Provavelmente vai começar por um desses aqui. Por isso eu resolvi fazer esse comparativo, porque ao meu ver são três livros, né, com o mesmo gênero, mas ao mesmo tempo com abordagens diferentes e que levantam pontos diferentes. E a intenção aqui não é decidir pra vocês qual livro ler deles, e sim deixar aqui claro quais foram os pontos positivos e negativos que eu tive nessas três leituras, e aí vocês tiram as conclusões de vocês e decidem aí se vocês querem começar ou se vocês querem continuar uma dessas séries ou conhecer alguma das outras, enfim. Bom, vamos começar falando de 50 Tons de Cinza, que foi o primeiro livro que eu li do gênero, o primeiro livro que muita gente leu desse gênero, que inclusive até tem filme. Eu fiz essa leitura aqui em 2014. Foi uma leitura até rápida, eu li esse livro em 3 dias, e ele tem, sei lá, 400 páginas. Conta a história de uma menina que vai entrevistar um mega empresário super rico para um trabalho da faculdade. Esse empresário é lindo, porém ele é sadomasoquista, né? A gente vai descobrir isso depois, né? Não na entrevista da faculdade. Ele não acredita em relacionamentos tradicionais e ela é a típica pobre menina linda que não sabe que é linda. E aí a coisa se torna meio obsessiva entre eles dois, sabe? Um precisa do outro de uma forma avassaladora. Toda a Sua foi a minha segunda leitura do gênero, e eu li ele em 2015, no finalzinho do ano passado. A história desse livro aqui é de uma mulher que tem uma família já rica, de uma certa forma, mas ela quer ser independente disso tudo e vai morar, enfim, sozinha, lá com um amigo, na verdade, e consegue um emprego e tal pra se sustentar numa empresa de publicidade. E lá nessa empresa ela tem um cliente, que é o Gideon, que é um cara muito gato, muito rico, muito famoso. Porém, ele não é tão sadomasoquista assim. Eles se apaixonam, obviamente, e é uma coisa extremamente obsessiva também. Eles não conseguem sair um de dentro do outro, se é que você me entende. Daí chegamos em A Garota do Calendário, que eu li esse ano. Nesse livro aqui, ela precisa pagar uma dívida milionária que o pai dela tá devendo de $1 milhão. Pra pagar essa dívida, ela resolve ser acompanhante de luxo de caras milionários. Ela ganha $100 mil por mês, e se o cara quiser transar com ela e ela aceitar, ela ganha mais 20% desse valor. Cada cliente fica um mês com ela, logo, cada livro se passa em um mês, esse aqui é o janeiro, e a série inteira tem 12 livros, porque são 12 meses, óbvio. Vamos agora às críticas, que é o que mais interessa aqui nesse vídeo, né? 50 Tons de Cinza é um livro literalmente de YA, tá? Só que com sexo enfiado no meio. Essa frase talvez tenha ficado um pouco estranha, mas tudo bem. A narrativa, os personagens, as situações são muito adolescentizadas. Porém, obviamente, com muita safadeza, né? Claro. Em Toda Sua, você tem aulas e mais aulas do melhor tipo de barraco que você pode encontrar na literatura. Se você leu 50 Tons de Cinza e você achou o romance deles conturbado, você não leu ainda Toda Sua pra saber, porque, pelo amor de Deus. As brigas são infinitas e o negócio sai do controle. Já é A Garota do Calendário, pelo menos em janeiro, não há conflito algum. A menina se diverte com um cara que é lindo e transa super bem. Inclusive, gente, fica a dica, tá? Todos os caras, os protagonistas masculinos desses livros transam muito bem e são super bem dotados. A família dele ama ela e ela ainda vai ganhar $120 mil por mês, sendo feliz. Me conhecendo um pouco, vocês já devem imaginar que o meu preferido é Toda Sua. Primeiro que a protagonista não é a pobre menina linda que mora ou veio do interior, sabe? Ela é uma mulher gata, rica de família, ela sabe do que ela tem e ela quer ter uma vida independente. Porém, ela precisa conviver com esses sexos maravilhosos e violentos que ela tem com esse cara, que é um cara mega empresário, mega rico. E os barracos desse livro são realmente muito realistas e muito detalhados. Porém, o defeito de Toda Sua, e eu já deixo bem claro aqui pra você que tá pensando em começar por ele, é que ele é muito explícito. Então, se você tá começando, pode ser que seja um choque. Todas as marcações que eu fiz aqui nesse livro, e olha, são dezenas, foram momentos que eu parei a leitura porque eu tava passando mal de tanto rir. O sexo tem um nível de detalhe que, sério, não precisa. A história é bem amarrada, a escritora não escreve mal assim, mas ela entra num detalhes de órgãos genitais que não necessita. Pensando por esse lado, A Garota do Calendário 50 Tons de Cinza são até bobinhos, tá? Por incrível que pareça. O lado positivo de você começar suas leituras eróticas por A Garota do Calendário é que ele é uma leitura bem rápida. Esse livro aqui tem 100 e poucas páginas, você lê em um dia. Mas já
adianto, a profundidade desse livro, pelo menos janeiro, é zero, gente, sério. Se você gosta de romance, 50 Tons de Cinza é a melhor pedida. Tem muito sexo, claro, mas você vê o conflito maior porque as personalidades da Anastasia e do Christian são muito diferentes. Em toda a sua, o conflito, o choque que acontece é porque a Eva é muito parecida com Gideon. Eles têm personalidades que realmente se chocam. Agora vamos deixar uma coisa aqui bem clara como crítica pra todos esses 3 livros. Algum deles é incrível? Pra mim, nenhum dos 3 é incrível. Todos esses 3 livros são escritos por mulheres, tá? Mas o machismo, ele tá presente violentamente em pelo menos 2 deles, que é Toda Sua e 50 Tons de Cinza. São relações de obsessão, completa possessividade, que não fazem o menor sentido. Disfuncionais até dizer chega e que machuca todo mundo. Nesses 2 livros, todos os personagens, tanto o homem quanto a mulher, precisam de terapia, assim, pelo menos 2 vezes por semana, gente, que não é normal. E o pior disso tudo é que por mais que sejam escritos por mulheres e por mais que a personagem principal, a narração seja de uma personagem feminina, quem tem mais destaque são os personagens masculinos. Eles são lindos, impecáveis, poderosos, bons de cama e super autoconfiantes. Já as mulheres, quer dizer, mais ou menos, né? Porque eles todos são bem inseguros, porque essas crises de ciúme aí, autoconfiança não tem. Mas pelo menos a autoconfiança de aparência e profissional eles têm muita. O único defeito que eles têm, além dessa insegurança, né, do ciúme, é que eles são bem bostas. Pra se ter uma noção, na 4ª capa de Toda Sua, né, na parte de trás do livro, não tem nenhum nome da personagem principal, só tem o nome do Gideon. Você que lê atrás, você não sabe nem qual é o nome da mulher que narra o livro. Já defendendo a garota do calendário, o Wes, que é o personagem principal, pelo menos de janeiro, é um cara bem gente boa. Embora ele pague acompanhantes de luxo, porque ele precisa ter uma mulher do lado dele pra levar em reuniões, que eu acho que é uma coisa muito babaca da sociedade, né? Então, ao mesmo tempo, é uma babaquice, né? Por mais que ele não seja tão babaca assim, a situação como um todo é babaca. E o maior problema desse livro, além disso tudo, é que ele romantiza um pouco essa profissão de acompanhante de luxo. Primeiro porque a mulher fica extremamente envolvida com o cara. Segundo que, na verdade da verdade, ela é uma garota de programa. Até porque ela transa com o cara, ela não só acompanha. Pelo menos, em janeiro, ela transa com o cara. E como é uma série erótica, né, a gente deve acreditar que todos os 12 livros ela vai transar com os caras. E fica parecendo que essa carreira de garota de programa é uma coisa invejável. Que a gente tem que invejar essa coisa de ganhar um dinheiro fácil e ser super feliz e transar muito com um cara maravilhoso e luxo, etc. E a gente sabe que isso, ou pelo menos a gente deveria saber, isso que é importante frisar aqui, é que mulheres que passam por esse tipo de situação que a Mia passa no livro são, sei lá, nem 1%, eu acho, da massa de mulheres que precisam ser garotas de programa pra se sustentar. A gente sabe que existem garotas de programa que fazem isso porque querem fazer, e eu acho que o corpo é delas e elas fazem o que elas quiserem, mas a gente sabe que a grande maioria das mulheres que fazem isso, ou até travestis, enfim, homens também, que fazem isso são porque precisam de dinheiro. O que me faz preferir Toda Sua, né, na frente de todos esses outros livros que eu falei aqui, é que os personagens são incrivelmente bem escritos. Você se envolve com a temática, ela tem profundidade. E o livro te gera reações, tá? Embora a grande maioria delas seja de riso. Mas acontecem cenas aqui que eu fiquei aqui, uou, peraí! A reflexão final que eu deixo aqui como um leitor iniciante de livros eróticos são: até que ponto esses livros que são voltados pro público feminino como público-alvo realmente pregam e empoderam as mulheres? Até que ponto eles não romantizam relações totalmente disfuncionais? Onde o homem é visto como o protagonista da relação. E onde a mulher se submete a diversas regras que ela não concorda pelo bem do relacionamento, porque ela se sente necessitada daquele cara. É uma literatura simples e básica de entretenimento, então não vamos aqui nos aprofundar demais em várias questões. Mas eu recomendo que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões e decidam se realmente é o tipo de leitura que vocês gostam de fazer ou não. Eu confesso pra vocês que eu tenho uma mania de gostar de coisas que eu não gosto, na verdade. Eu gosto de ler e ver e assistir coisas que eu acho bosta, porque me entretém e eu acho engraçado e divertido. E eu pretendo continuar todos esses livros, por mais que eles não sejam incríveis, por causa disso. Mas enfim, fica aí a reflexão, vocês tiram as próprias conclusões de vocês têm todo o direito de discordar de mim e de concordar também, então comenta aqui embaixo se vocês discordam, concordam, o que vocês acham de tudo isso que eu falei, e indiquem aí quais dessas séries você acha que eu devo continuar, se você já leu elas e fala, olha, melhora, ou ó, vai ser muito bom ainda. Ou então, se vocês têm dicas de algum outro tipo de livro erótico que vocês acham que, nossa, esse aqui é muito bom, indiquem aí embaixo que eu vou ler, tá? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido essa discussão de uma certa forma. Eu tava há muito tempo pensando sobre isso, esse tipo de literatura me deixa pensando muito, porque o mercado se aqueceu muito, o mercado da literatura se aqueceu muito, inclusive no Brasil, por conta desse tipo de literatura, e até que ponto esse tipo de livro gera um impacto social ou não. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque, é entretenimento, é só pra se divertir, mas até que ponto eles não influenciam na vida das pessoas que leem. Enfim, fica aí a discussão. Então, eu gostei
gosta desse vídeo, que me ajuda muito, gente, se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do canal, que estão todas passando aqui embaixo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.